e vamos a um respondendo comentários. Então, pessoal, isso aqui não é algo que eu vou fazer o tempo todo, eu só vou fazer agora por causa que o canal se encontra com pouco engajamento ainda, né? Então, os questionamentos que forem me enviados, eu posso responder por vídeo. Entretanto, com o eventual crescimento e com aumento de comentários, né, eu não vou estar podendo responder todo mundo por vídeo. Então, é algo que eu me comprometo a fazer, a princípio, somente agora. Então, respondendo comentários, esse daqui foi um comentário no meu último vídeo, né, da questão hormonal, da terapia hormonal, tendo a capacidade de influenciar a identidade de gênero das pessoas, né? Então, a Raquel Pardal, alguma coisa, 5343, coloca o seguinte: a parte de todos os crassos erros científicos dessa argumentação, a diferença lógica entre a cura gay e a cura cis é a intenção da própria pessoa que recebe o tratamento. A terapia hormonal não é compulsória para absolutamente ninguém. Até porque, se você fala de terapia hormonal, que só é aplicada em pessoas maiores de 16 anos, já estamos falando de pessoas com certa autonomia, que podem muito bem recusar o tratamento. E não apenas podem, como em muitíssimos casos recebem uma pressão imensa da sociedade transfóbica ao seu redor para recusar. O vídeo o tempo todo usa a voz passiva para se referir a esses jovens, como se eles estivessem sendo forçados a alguma coisa. Você está impedindo, abre aspas, né? Você está impedindo a pessoa de ser o que ela poderia ser. Bom, se a pessoa acreditar na argumentação furada desse vídeo e achar que se ela não fizer a terapia hormonal ela vai se tornar cis no futuro, ela pode não fazer, a decisão é dela. Vamos lá, né? Aqui eu vejo que o problema maior é de interpretação. Então, eu falei uma coisa, mas a pessoa acaba entendendo outra. Então, quando ela coloca o questionamento, ela coloca com base naquilo que ela entendeu e não necessariamente no que eu falei. De qualquer forma, vamos analisar o que a própria pessoa colocou, né? Então, ela coloca essa diferença aqui, diferença lógica entre a cura gay e a cura cis, e a intenção da própria pessoa. E acrescenta aqui, a terapia hormonal não é compulsória para absolutamente ninguém. Vamos lá, se essa for a única diferença que você compreende, logo saiba que não existe diferença. Porque a cura gay, né, a chamada cura gay, também não é compulsória. Você não é obrigado a fazer, geralmente você é induzido a fazer. A menos que você seja uma criança e seus pais realmente tentem forçar isso, algo que também pode acontecer com a condição de transgeneridade, não se trata de compulsoriedade. Basicamente, você tem uma indução, você tem uma pressão para poder fazer isso. Aí ela acrescenta aqui, até porque se você fala de terapia hormonal, que só é aplicada em pessoas maiores de 16 anos, já estamos falando de pessoas com certa autonomia, né? Vamos lá, outro problema é com relação a essa coisa da terapia hormonal ser a partir dos 16 anos. Na verdade, faz parte da terapia ou do tratamento terapêutico, né, o bloqueio da puberdade, o chamado bloqueio puberal, que foi o que eu respondi lá no comentário, né, que pode ser feito basicamente qualquer fase não exatamente qualquer fase da infância, mas pode ser feito ali a partir dos seus 7, 8 anos, dependendo de algumas condições, como por exemplo, de puberdade precoce. Então, o bloqueio puberal, ele pode acontecer desde a infância. Os transativistas, porém, eles sugerem que seja feito a partir dos 12 anos, porque é quando se inicia a puberdade. Então, você já tem sim uma intervenção hormonal na vida da pessoa antes dos 16 anos, a partir dos próprios 12 anos por ali, né? E aí vale colocar que, vamos lá, né? Eu vou explicar novamente o que eu já falei no meu outro vídeo, então apenas reforçar. Então você tem, por exemplo, uma criança que é feminina ou vamos pensar uma pessoa que é feminina na sua infância e por isso se identifica ou é identificada como uma menina. Essa é a pessoa do sexo masculino. Chega na puberdade, existe ali a manifestação dos hormônios, né, dos hormônios masculinos. Então essa pessoa ela começa a adquirir características mais masculinas, tanto física como psicológica. E quanto à característica psicológica comportamental, eu também vou estar colocando aqui uma prova que a pessoa também pediu, né? Então chega na adolescência, essa pessoa ela começa a receber a influência desses hormônios, que nela aparecem de repente, de maneira muito incisiva, muito veemente, né, muito forte. Ela então muda a sua visão sobre si mesma com relação a ser uma menina, porque ela agora apresenta outros comportamentos que ela vê sendo mais características de menino. Essa pessoa, ela corrigiria a sua condição de trans naturalmente e espontaneamente, como acontece em diversos casos na adolescência. Se por acaso, porém, você fizer essa intervenção hormonal bloqueando a puberdade, é evidente que essa pessoa não vai conseguir
desenvolver essas características que viria a partir da testosterona que aumentaria no seu corpo. Logo, ela ficaria ali naquele estado de mais ou menos e basicamente o que ia influenciar seria a opinião dos outros, né? Mas vamos entrar aqui. Então, se a pessoa ela vai, por exemplo, corrigir essa condição de trans na adolescência com a influência dos hormônios, se você bloqueia os hormônios, ela não vai conseguir fazer isso espontaneamente. E aí o que que vai restar para essa pessoa? Bom, a própria decisão dela, sendo que ela não tem maturidade para poder fazer isso, e a pressão social que vai haver, que pode haver tanto de um lado quanto do outro, como eu também coloquei no meu comentário. Então, você tanto pode estimular, incentivar, induzir uma pessoa a não necessariamente ser trans, né, mas adotar determinados comportamentos característicos de uma pessoa trans, como por exemplo, optar pela terapia hormonal, como você também pode fazer com que a pessoa desenvolva comportamentos ou opte por comportamentos mais característicos de pessoas cis e, portanto, não faça, por exemplo, uma terapia hormonal. Então, nesse caso, existe sim a intervenção, desde os 12 anos já pode acontecer ali, e que pode sofrer influência também do próprio meio social. Estou falando isso daqui por causa do próximo comentário que a gente vai ver. Então, só respondendo isso daqui, ó, e não apenas podem, como em muitíssimos casos recebem uma pressão imensa da sociedade transfóbica ao seu redor. Aí no próximo comentário ela vai complementar isso daqui. Então vamos aqui para o próximo comentário, onde ela coloca: seu pensamento científico é incompleto, você está sendo dedutivo, mas não indutivo. Como os hormônios, aí abre aspas, né? Como os hormônios têm influência sobre as características mencionadas, o bloqueio deles pode, fecha aspas, isso é uma tese, que pode ser analisada no estudo para ver se ela se sustenta. Não é científico concluir o que vem depois da vírgula. Não apenas você não fez nenhuma pesquisa para demonstrar a validade da tese, como as pesquisas que temos derrubam essa tese, conforme eu expliquei no meu outro comentário. Que pesquisa que derruba essa tese? E que outro comentário que eu não vi, Raquel? Mas continuando. A mera pressão social não causa impacto. Absolutamente nada externo às pessoas causa impacto. Pelo menos nenhum fator externo que nós tenhamos identificado até o momento. Porque a identidade de gênero é intrínseca e imutável. Aí ela erra, tá vendo? A própria pessoa erra, ela fala que é intrínseca e imutável. E com relação a tal do gênero fluido, né? Enfim, continuando. Por isso mesmo, essa sua indagação sobre mudar de ideia em relação a ser trans não faz nenhum sentido, porque a identidade de gênero não é deliberada. Ela simplesmente é. Bom, eu não falei que ela era deliberada, né? Eu falei que ela pode sofrer influência de determinados fatores. Entre eles, temos aqui os próprios hormônios. Mas com relação a esse começo aqui, ó, que coloca aqui entre aspas, né, como os hormônios têm influência sobre as características mencionadas, o bloqueio pode, né? Na verdade, isso daqui é uma simples consequência lógica. Então, desde que você entende que as características, como eu coloquei, né, eu já expliquei isso daqui. Se os hormônios exercem uma influência, se você bloqueia esses hormônios, você vai tirar essa influência, que exerce sobre o quê? Sobre o jeito, a personalidade da pessoa, sobre o comportamento dela e, consequentemente, sobre a visão de si mesma. Porque a visão dela é baseada no comportamento ou personalidade dela. Então, é claro que isso vai intervir, como eu expliquei no comentário anterior, né? Então, sim, o bloqueio deles pode, sim, levar a determinadas condições. Entendeu? Isso que vai impedir que a pessoa se desenvolva. E uma vez que ela não sofra a influência dos hormônios, ela agora vai ter dois fatores que podem ser decisivos aí. a própria, o próprio pensamento da pessoa, que não é válido, dado justamente a imaturidade dela, né? E também a influência externa, que pode levar ela para uma coisa ou para outra. Ou para simplesmente deixar que a puberdade se desenvolva naturalmente, ou para fazer uma intervenção ainda mais incisiva, né? Hormonal, para mudar o seu próprio comportamento. E veja que ela coloca, né, que o jovem tem autonomia para poder fazer isso. Tem tanta autonomia que que mesmo para você fazer depois de 16 anos, você precisa de autorização dos seus pais para poder prosseguir. Porque é evidente que o jovem nessa idade não tem autonomia. Na verdade, quando se coloca essa autorização dos pais, é justamente para que os pais sejam responsabilizados. Então, alguma coisa acontecer, foi com a autorização dos pais. O jovem sozinho, ele não responde nesses casos. Então, se eventualmente ele quiser processar, fazer qualquer coisa, tem-se ali o registro. Os pais autorizaram. Então, é os pais que respondem nesse caso, e não o próprio jovem.
Por quê? Porque ele não tem maturidade para isso. Tratamento hormonal é uma coisa que deveria acontecer, na verdade, depois dos 18 anos, e não 16. E isso, como eu coloquei, inclui desde da própria bloqueio puberal. É evidente que não deveria acontecer, né? Então, coloca aqui, ó, não apenas você não fez nenhuma pesquisa para demonstrar a validade da tese, como as pesquisas que temos derrubam essa tese. Eu peguei esse print aqui de um documento desse hospital, do Cambridge Health Alliance, né, o Alliance, que fala sobre as mudanças não permanentes, ó, que a pessoa pode ter no tratamento masculinizante, na terapia hormonal masculinizante. Então, como eu falei, existem alguns comportamentos que podem ser mudados em decorrência da testosterona, que podem ser provocados em decorrência da testosterona, né? E aqui, esse hospital, ele trabalha também com a questão da terapia hormonal. Então, você pode fazer acompanhamento através dele. E nesse documento aqui, em português, o que é colocado com relação à influência, né? Então, mudanças não permanentes, essas provavelmente serão revertidas se o tratamento de testosterona for interrompido. Então, as menstruações vão parar, geralmente dentro de alguns meses após o início da testosterona. Possível ganho de peso, se você ganhar peso, essa gordura tenderá a ir para o abdômen e a região central, em vez das nádegas, quadris e coxas, fazendo com que o corpo pareça mais masculino. Aumento da massa muscular, possível sensação de mais energia física, alterações na pele, incluindo acne, aumento do desejo sexual. E aqui a gente vai ter aqui por última, pode ocorrer mudanças no humor ou nos pensamentos. Então, o que foi que eu falei? Que os hormônios têm a capacidade de influenciar o humor e as nossas emoções. Por consequência, basicamente, os próprios pensamentos, né? Então, poderão ocorrer mudanças no humor ou nos pensamentos. Você poderá descobrir que tem uma reação emocional diminuída às coisas e possíveis sentimentos aumentados de raiva ou de agressividade, que é também uma coisa que se nota na influência da testosterona. Então, agressividade, competitividade. Temos ainda, algumas pessoas descobrem que a saúde mental melhora após o início da terapia hormonal. Os efeitos dos hormônios no cérebro não estão totalmente compreendidos. Então, como eu falei, há ainda o que se falar sobre esse assunto, sobre a influência dos hormônios. A gente não sabe até onde é que eles vão, mas a gente sabe que eles vão. Por quê? Porque sempre que você tem, para você se dizer isso aqui é uma coisa observacional. Então, observa-se que pessoas que fazem esse tratamento manifestam os seguintes efeitos. Entre eles têm colocados aqui, no humor, nos pensamentos e nas próprias emoções. Tudo aquilo que a gente atribui ao que a gente chama de personalidade, ou seja, o comportamento da pessoa. Então, isso daqui é uma coisa que pode ser esperada do tratamento hormonal masculinizante, que é quando você tem ali uma menina que está querendo se parecer com um menino. Então, ela fala que não apresentei, de fato que eu não apresentei, mas porque isso aqui a gente presume, né? Tipo assim, se eu coloco a informação, a primeira coisa que tem que fazer é dar um Google. Se você não sabia sobre ela, você dá um Google direitinho e pesquisa lá para você ver. Então, você pode ver, por exemplo, o relato de mulheres cis que fazem academia e que fazem tratamento hormonal, né, para poder aumentar a massa muscular, etc, etc. Elas dizem como é que elas se sentem, elas apresentam diferença no humor e elas relatam sobre isso. Você também pode pesquisar sobre os efeitos da própria terapia hormonal masculinizante e feminilizante nas pessoas trans, você também vai ter aqui. Então, eu não coloquei nenhum dado porque eu esperava que a pessoa, por si mesma, fosse pesquisar, né? Ainda assim, parece que nesse caso aqui não foi nada, ela citou dados que, ó, veja que coloca aqui, ó, pesquisa que temos derrubam essa tese. Então, você tem que informar essas pesquisas a esse hospital, né? Aos hospitais que relatam isso. Então, o link do documento eu vou colocar, ele tem uma série de advertência. Então, ele explica direitinho como é que funciona a terapia hormonal masculinizante e coloca a advertência lá, etc, etc. O documento é bem elaborado. Eu vou deixar o link na descrição. E aí eu digo que se existem essas pesquisas, então elas têm que ser informadas aos hospitais, né? Que até agora aparentemente não sabem. E, mais do que isso, deveria também se explicar esses relatos que acontecem. Então, isso daqui seria de onde é que estaria vindo, né? Se eles ocorrem depois da terapia hormonal. Então, sim, os hormônios têm essa capacidade de influenciar o nosso humor, as nossas emoções, por consequência, os nossos próprios pensamentos, né? E mudar significativamente características da nossa personalidade. Com isso, influenciando a maneira como vemos a nós mesmos e, através da interpretação da teoria de gênero, qual a identidade de gênero que a pessoa possui. Então, isso aqui é uma coisa, na verdade, bem óbvia e bem evidente. Não há muito o que discutir. Aí veja que colocou assim, a mera pressão social não causa impacto. Isso me parece contradizer um pouco o que foi colocado no comentário anterior, né? Que é com relação às pessoas.
a sociedade transfóbica, né, tentarem fazer com que a pessoa não siga com a terapia hormonal. Veja, é evidente que vou repetir, realmente não existe uma influência sobre a condição fisiológica da pessoa, que a gente poderia entender também como natural. Mas existe a influência sobre o comportamento dela. Então, independentemente do que ela seja, ela pode tomar uma ou outra atitude. Essa atitude que ela pode tomar sofre a influência do meio. Então, ela pode, por exemplo, ou não optar por fazer uma terapia hormonal, dependendo do meio em que ela está. Então, se ela estiver no meio mais transfóbico, como você poderia entender, provavelmente as pessoas vão tentar induzi-la a não fazer isso. Mas se estiver num meio mais trans, pode haver esse tipo de influência. Como eu falei, não é quando eu coloco pode, quer dizer que existe a possibilidade. Não é que vai acontecer. Da mesma maneira que no ambiente transfóbico. Também pode acontecer, não quer dizer que vá. Mas aí nesse caso, você já toma as devidas medidas. E o melhor nesse caso seria você não permitir que a pessoa siga com o tratamento, independentemente da influência que ela possa receber. Deixar que ela se desenvolva naturalmente e que depois ela tenha essa capacidade de decidir o que ela vai fazer por ela mesma de fato. E não nessa fase da adolescência, da infância, em que sim, ela pode ser influenciada pelos meios sociais, que pode influenciá-la tanto a não fazer uma terapia, como a fazer também. E influenciar, portanto, na sua própria condição futura e na própria, novamente, através da teoria de gênero, visão de si mesmo em relação à sua identidade de gênero. Então, a evidência aqui pode acabar afetando, né? Então é isso. Aqui fica essa resposta. Como eu coloquei, esse aqui não foi nem a objeção que se teve, né, aos meus vídeos. Só que geralmente a gente observa que é o problema de interpretação. Então a pessoa não consegue entender o que você falou e aí questiona com base no que ela entendeu. Outra coisa que coloca aqui também é com relação ao contágio social, né? Então sugiro dar uma olhada no estudo do Jack Turban, né, sobre contágio social. Provavelmente vou fazer isso. Contágio social é um assunto que eu vou falar também depois. Mas fica aqui essa resposta. Veja que levou mais tempo do que eu gostaria, porque já está em 17 minutos. Era para ser uma coisa mais rápida, né? Mas só respondendo a Raquel aqui, né? Aqui vamos ter, eu fiz questão de anexar, né, o print do site que eu tirei o PDF, né? Falando sobre os efeitos da terapia hormonal masculinizante, que é esse aqui, ó. É o Ele leria como charles.org, né? Que é de um hospital de. Pô, agora eu esqueci a localização exata. Mas você pode pesquisar aí também, você vai encontrar direitinho o site, vai encontrar informações, inclusive o próprio documento. Então, ele tem um documento a respeito tanto dos efeitos da terapia hormonal masculinizante como da terapia hormonal feminilizante. Então, ambas exercem um efeito sobre o comportamento. Elas mudam o comportamento, né? E com isso, a própria visão que a pessoa vai ter de si mesma. Então, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.